Opa, boa tarde. Hoje a nossa convidada do Bom da Notícia da nossa live é Gisela Simona, que obteve mais de 50 mil votos nas urnas e hoje é deputada, é suplente de deputada federal. Retomou o comando do PROCON, hoje ela é a superintendente do PROCON e tem feito aí uma atuação belíssima em favor do consumidor. Você que quiser participar conosco da live, pode fazer as suas perguntas pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Vamos ver se eu consigo lembrar, 981510108. Pode fazer as suas perguntas e não vamos deixar passar nada para a Gisela. Boa tarde, Gisela. Bem-vinda ao site Ao Bom da Notícia. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos aqui, né, do Bom da Notícia. É uma honra estar aqui, né, poder compartilhar um pouco aí do que nós estamos fazendo, dos nossos projetos, né, com todos aqui que assistem o Bom da Notícia. Olha, isso aqui é uma história muito tranquila, viu, Gisela? E não tem como não começar essa live perguntando assim, uma mulher que enfrentou as urnas, que teve quase 51 mil votos, né, ficou na suplência como deputada federal. Você está preparado? Porque você hoje tem um nome mais cotado para disputar ano que vem a prefeitura de Cuiabá. Vai correr ou vai enfrentar? Tudo depende do que o futuro nos dirá. Né? Eu digo que hoje eu sou filiada ao PROS, Mato Grosso, né? Estou aí à disposição do meu partido, sim. Se tiver que encarar, vamos encarar, é um desafio. Né? E tudo para todo projeto que nós fazemos, seja da nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, tudo nós nos preparamos para isso. Então hoje eu digo que eu sou uma pessoa que eu me dedico a estudar Cuiabá. Né? Eu me dedico na verdade, buscar, né, o planejamento estratégico da nossa cidade, né, um pouco do plano plurianual da nossa cidade, da nossa capital, né, do nosso estado de Mato Grosso, que comecei a me dedicar muito nesse estudo, também para colocar o meu nome como candidata a deputada federal. Então eu acredito que é nesse sentido que nós vamos cada vez nos capacitando mais, nos preparando mais, e se lá na frente for o momento, estaremos prontos. O que é lá na frente se for o momento? Olha só. Você conseguiu ganhar uma notoriedade. Na verdade, a gente estava discutindo isso antes da live. Hoje, nós estamos vivendo um mundo muito novo, com um olhar muito mais plural. E a questão da mulher, a mulher no poder, assegurando esse espaço de poder. E você, fazendo esse estudo, essa pesquisa há muito tempo, o que é que está faltando? Na verdade, está faltando aquilo que nós sabemos que depende do processo político, né? O que diz assim, eu sou muito nova na política partidária mesmo, né? Eu me filiei... Com 51 mil votos, hein? 51 mil votos, mas me filiei aí no último dia permitido das últimas eleições para a filiação. Me lembro muito bem disso. Né? E, na verdade, assim, considero muita vitória em todo esse processo eleitoral. Ser a candidata com o maior número de votos na capital do estado, né? Que foram 33 mil votos na capital. Né? Então, é isso que, de fato, aumenta a responsabilidade. Com né? pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. Né? Então, o PROS é um partido nanico? É um partido nanico e que eu digo com muita tranquilidade aqui, porque nós já nos conversamos, já ajustamos internamente, mas também não era o nome do partido, né? O partido acreditava em outros nomes aí que poderiam se destacar bem mais na campanha das eleições anteriores. Então não fui aqui recebi maior investimento do meu partido. Na verdade, briguei um pouco internamente por conta do fundo partidário, né? Tive que mostrar dentro do partido que não era uma candidatura de fachada, né? Então isso tudo nos fez aí reforçar um pouco daquilo que eu acredito que é a minha história de vida, a minha história de luta, que é essa questão de se fazer justiça, de você lutar por direitos, né? Então isso nos persegue sempre, né? E quando eu falo dessa situação do que falta, é exatamente o quê? Esse desfecho, né? Eu jamais seria, por exemplo, candidata a Cuiabá, ao município de Cuiabá, ou qualquer outro cargo, se isso não corresponder àquilo que eu quero. Ou dentro do seu processo ideológico, né? Exatamente. Então, eu tenho uma pergunta, eu acho muito improvável a pergunta que eu vou te fazer. Mas em política tudo acontece. Sim. Você mudaria, por exemplo, de partido, porque ainda tem esse tempo, por conta de reforçar o seu nome e solidificar, cristalizar o seu nome numa disputa
pelo Palácio Alencastro? Hoje não, hoje eu não penso isso, eu tenho plena satisfação com o partido que estou, né, com as pessoas principalmente que formam o partido hoje em Mato Grosso, né, e por esse motivo não tem nenhuma pretensão nesse sentido. Exatamente. Você foi reconduzida e tem uma atuação histórica reconhecida dentro do PROCON. Hoje você teve uma recondução como superintendente do PROCON e tem aí feito um trabalho aguerrido, né? Eu até te perguntei como é o seu trabalho com a comunicação, porque o tempo todo você está aí na mídia, você faz um trabalho muito combativo em favor do consumidor, particularmente nesse momento, contra algumas cobranças abusivas da Energisa. O que você aconselha o consumidor a fazer? Espernear, gritar, chegar lá e falar, não pode, está errado? Como que a superintendente do PROCON tem avaliado e tem aconselhado as pessoas com relação a essas cobranças? Então, no setor elétrico nós temos duas situações aí que pesam no bolso do consumidor. A primeira delas é uma situação de alto valor do custo da energia, né? E isso está legalizado, né? Que você teve esse ano de 2019, nós já tivemos um aumento autorizado de 11,29% pela ANEEL, né? Isso pela ANEEL na tarifa de energia, né? Agora, recentemente, já no mês de maio, nós fomos surpreendidos aí com o aumento das tarifas, das bandeiras tarifárias, né? Que é amarela, né? Isso, exatamente. Estamos vivendo a bandeira tarifária a partir de 1º de junho, um aumento de quase 50% no custo da bandeira tarifária. Ou seja, se não chove, né, você paga a bandeira tarifária, né, que de R$4, por exemplo, a amarela passou para R$5. Então são valores altos. Então isso faz com que nós, consumidores, tenhamos aí que ser mais atentos também à nossa fatura de energia. Como eu olho? É muito comum eu chegar e só olhar o valor, né? Sim. Aí eu reclamo, tá alto, não tá. Mas primeira dica é olhar se foi feita a sua leitura. Ali tem que ter a data que a leitura foi feita e o que foi registrado do seu medidor. É importante por quê? Porque uma leitura hoje ela tem que ser no mínimo de 27 dias, no máximo de 33 dias. Quando ela ultrapassa isso, o que infelizmente tem sido comum, ou até deixar de ser feita a leitura mensal, ocorre que no mês seguinte você paga uma média e no mês seguinte você acaba pagando um acumulado de mês. E como o nosso estado... E você nem nota, nem né? detecta isso. Você vê que está alto, você às vezes, né, fala ali, nossa, que absurda essa energia, mas não vai procurar os seus direitos. Então, toda conta de energia tem um histórico ali, por exemplo, de 12 meses de consumo. Então, se em kWh isso foge um pouco desse kWh, é importante você observar, ligue na concessionária, peça uma revisão da sua conta e não sendo atendido, o PROCON é um órgão que você pode procurar. Né? Nós temos tido bastante êxito nas nossas demandas, né? Voltamos aí... O número de reclamação é muito grande. Tanto grande. Que a Energisa, se fosse numa corrida de reis, ela ganhava 2 anos, seguido 3 anos. Mas nós temos um índice de solução de 70%. Né? Então é um índice alto. Quer dizer, quem procura seus direitos consegue resolver. Né? Então muitas vezes aquela dúvida, né? Será que vale a pena eu ir? Eu vou perder tempo, não resolve nada. Né? Aí é o desafio que a gente diz para você. Busque sim o seu direito, né? E aproveitando aqui toda a sua, né? Na verdade, os seus telespectadores aqui, né? Gente, olha, façam as perguntas para a Gisela, que depois vocês não têm essa oportunidade. Porque nós temos uma plataforma virtual hoje, né? Que é o site www.consumidor.gov.br. Essa plataforma, você pode reclamar aí de diversos serviços de âmbito nacional, né? Então hoje, se você, por exemplo, aí que é um problema do internauta aí, que é, por exemplo, a internet ruim, a qualidade tá ruim, o sinal não tá bom, reclame pelo site, lá nós temos todas as www.consumidor.gov.br. Você reclame 7 dias da semana, né, 24 horas por dia e num prazo máximo de 10 dias você tem uma resposta. É uma plataforma que mantém esse índice de solução em torno de 70% e tem resolvido muitas demandas. Então, quando você tratar de telefonia, internet, a questão aí, por exemplo, das restrições
financeiras, né? Água não, mais os serviços de âmbito nacional. Né? Nós estamos vivendo os bancos, as questões bancárias. Tudo por lá, cartão de crédito, né? E algo que nesse momento também está sendo, infelizmente, um grande transtorno para o consumidor brasileiro é a quebra da empresa Avianca. Né? Nós temos aí a recuperação judicial, muitas pessoas com passagens aéreas compradas pela empresa, né? E o que a gente já deixa de dica? Esse site que nós falamos aqui, que é o consumidor.gov.br, é um site que é a nossa recomendação, porque tem um comitê da Avianca, junto com a equipe nacional dos PROCONs, que está monitorando isso. Né? Então nós já resolvemos quem faz curso fora, e não tem como não comprar 10 passagens. Exatamente. Sai mais barata. Exatamente. Né? Então, por conta disso, né, vale a pena aí esse registro da reclamação. Nós já conseguimos aí, no Brasil, mais de 40 mil voos cancelados da Avianca já foram resolvidos. Né? Em Mato Grosso foram mais de 300 casos por esse site, resolvidos 300 também. 300 casos? Exatamente. Né? Então, 190 só agora no mês de maio, né? Então vale a pena aí o consumidor sim dedicar um pouco do seu tempo para fazer esse tipo de reclamação. Eu vou, gente, vou voltar, porque eu não vou perder também a possibilidade do meu voto ser para Gisela, nem Deus há de deixar. Você foi reconduzida ao PROCON já no governo de Mauro Mendes. Sim. Né? Nós temos aí praticamente 5 meses de gestão. Dá para avaliar? E como você faria essa avaliação do governo, do governo Mauro Mendes? Você acha que ele está no rumo certo? Você acha que ele pegou uma herança ainda doída do ex-governador Pedro Táxi? Esse processo e uma tentativa que foi, eu acho, de ganhar um fôlego financeiro ou reequilibrar o processo fiscal com a instalação do Estado, em estado de calamidade financeira, e que acabou também não sendo aceito em nível federal. Mas você acha que ele está conseguindo recolocar o Estado no seu caminho de desenvolvimento? Então, na verdade, eu ainda acho cedo a avaliação. Eu, como servidora pública concursada que sou, né, não posso dizer que estou satisfeita em razão da questão do servidor público. Nós sabemos que não é uma culpa exclusiva desse governo, que essa herança maldita realmente ela existe, é pesada, não é fácil para quem é gestor conseguir colocar, né, o carro aí nos trilhos de forma tão rápida, isso é pesado. Né? Agora, é claro que tem ainda, né? Embora já se tenha mexido em várias vesperes aí que são delicados, mas existem outros desafios aí. Né? Particularmente eu entendo que a questão dos incentivos fiscais, né? A questão que você tem a questão do distribuição, exato, a distribuição para os outros eu não tenho para o servidor, não tenho para a RGA, eu não tenho para o professor, mas o PRODEI que está aí aberto para todo mundo. Exatamente. Né? Então, nesse ponto, né? Mas enfim, eu acredito que o atual governador é um bom gestor, sim. Né? O que nós, como mato-grossenses, independente de qualquer questão política, acredita que nós temos que torcer para dar certo as medidas que estão sendo tomadas. Né? E enquanto PROCON, né? Na verdade, assim, nós conseguimos aí sair, né? Para quem acompanha um pouco o histórico do PROCON, na gestão anterior, nós tivemos a infelicidade do governo ter mandado o PROCON para a Arena Pantanal. Né? Então ficou aí praticamente 5 meses na Arena Pantanal. Foi um período muito ruim para o consumidor mato-grossense, né? E isso, os números nossos demonstram isso. Porque o espaço não era compatível, seria isso? Não, na verdade, na Arena Pantanal, nós ficamos num local muito de difícil acesso. Nós tínhamos um ponto de ônibus daquele local, que era a entrada para o PROCON, com quase 1 quilômetro de distância. Né? E quando você chegava, o PROCON estava no 3º piso, né? 3 andares, e nem sempre o elevador da Arena estava funcionando. Né? Então você já excluía aí aquelas pessoas com processo de inibição ao local, né? Exatamente. Então, só para você ter uma ideia em termos de números, o que nós já chegamos a fazer em torno de 400 atendimentos dia, o PROCON chegou a fazer 20 atendimentos dia dentro da Arena Pantanal. Então, isso foi muito ruim. Então, inclusive, quando assumi, voltei aí como superintendente do PROCON. Você foi tirado pelo Pedro, né? Exatamente. E o Onofre Júnior entrou. Isso. Né? Não só ele, na verdade, passaram 3 pessoas depois de mim, né? Foi o Onofre Júnior, tivemos o doutor André Badini, depois o doutor Eduardo, né, que foram
os que ficaram nesse intervalo de 2 anos que fiquei fora do PROCON. Né? E aí o que acontece? Então nós conseguimos aí nessa gestão, que eu acredito que já é um grande ganho para a população, de ter voltado para o centro da cidade, assim, no local mais acessível. Né? Hoje o PROCON Mato Grosso, nós estamos ali na rua Baltazar Navarros, esquina com a General Vale, que é a rua do pronto-socorro municipal, no antigo Cine. Né? Tem ponto de ônibus na porta, isso é muito acessível para a população. Então a gente está fazendo esse resgate. Né? Eu digo esse resgate porque, como eu disse, nós chegamos aí de 400, caímos para 20, hoje nós já estamos fazendo dia. Hoje nós já conseguimos voltar para a média de 250 atendimentos dia, então está tendo esse resgate de novo, né? Que é não só da acessibilidade, mas da credibilidade do órgão também, né? Do aumento da resolução dos conflitos que chegam até nós, né? Agora já vamos iniciar, né, inauguração de novos PROCONs, vamos inaugurar agora já no mês de junho ainda o PROCON de Confresa, né, que é mais de 1.000 quilômetros aqui da nossa capital. Confresa fica mais para o leste do Araguaia, né? Isso, por ali. Passando Barra do Garça, Ribeirão Cascaleira, para lá. Né? Santa Terezinha. Exatamente. Então isso nos alegra muito no sentido de poder estar contribuindo novamente, né, com essa questão da expansão da defesa do consumidor. Mas ele fazendo daquele ponto a ponto, porque quando a gente dá de encontro com você, dá vontade de fazer minhas perguntas até meia-noite. Assim, pode cortar minha luz no final de semana? Não pode. Não, né? Mas eles fazem? Fazem. Porque o que acontece, na verdade? Há um desrespeito a uma lei estadual, né, que ela proíbe, na verdade, que o consumidor seja cortar tanto água quanto energia elétrica nos finais de semana, né, na véspera de final de semana, que no caso é sexta-feira, e vésperas de feriado. Né? Então isso é proibido, né? O consumidor que chega, na verdade, que tem esse corte na sexta-feira, ele pode sim procurar o PROCON, né? O PROCON determina essa religação, né? Ela tem em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, né? Então acontece essa determinação, né? Nós temos conversado também com a empresa, porque nós sabemos aí que para o consumidor o que seria o ideal é a empresa não mais fazer esse tipo de corte, né? É que não mais aconteça esse tipo de dano ao consumidor, né? Mas infelizmente nós conseguimos já reduzir, mas ainda acontece, né? Mais na área de energia elétrica do que de água, né? Mas é importante, de novo, o consumidor reclamar, porque até então, muitas vezes a pessoa, por estar inadimplente mesmo, né? Ela acaba... Quantos dias? Por essa lei estadual são 60 dias. Mas né? Eles cobram, porque a gente tem muito bate-boca, até nos grupos de WhatsApp de jornalista, que muito pouco tempo depois dessa inadimplência, que você não pagou sua conta de energia, eles cortam. Então, não pode ter esse corte com menos de 60 dias. Havendo esse corte, né, o que hoje tem acontecido nessa situação? Primeiro, a questão do PROCON determinar a religação. Num segundo momento, a taxa de religação, que de regra é cobrada de você, quando o corte é indevido, ela não pode incidir. Porque aí você poderia falar, não, mas aí eu cortei e já religou. Aí no mês que vem você vê na sua conta uma cobrança de religação. Então, é nesses momentos que entra o PROCON para poder tentar diminuir esse dano, sem prejuízo aí do consumidor. Que a gente sabe que quando você tem uma energia cortada, os danos são maiores do que só não ter luz, né? Sim. Às vezes você perde produtos na geladeira, você tem às vezes uma série criança no nosso tempo com asma, então aí exatamente. Né? Então, sem prejuízo de você poder ingressar, né, no Poder Judiciário, de você requerer aí a questão dos danos morais e materiais dos danos que você teve. Olha só. E as pessoas, por que diante de uma verdade tão simples, porque ela é muito clara, por que a Energisa, o tempo todo, por meio da assessoria dela, ela rebate esse tipo de coisa? E qual a penalidade que a empresa tem? Porque eles dizem que quando mexe no bolso, meio que você consegue equilibrar a sua visão. Exatamente. Veja só. Por que a Energisa insiste em dizer que não indescumpre? Porque ela só olha uma normativa federal que existe, né? E porque que não é nenhuma lei, é uma resolução da ANEEL, que é o órgão fiscalizador, que prevê a possibilidade do corte depois de 15 dias do reaviso. Sim. Então, hoje a Energisa, regra geral, como o reaviso tem ido junto com a conta do mês seguinte,
Então você teria os 30 do mês seguinte e mais 15, que daria uma média de 45 dias para ter esse corte. Né? Mas nós temos uma lei estadual, de novo, uma empresa, embora ela não seja daqui de Mato Grosso, quando ela vem até aqui prestar um serviço, ela tem que cumprir as leis locais. Então não admitimos esse tipo de argumento, né? E se há por exemplo, como o jurídico às vezes alega que há uma inconstitucionalidade da lei local, eles teriam que entrar no judiciário e obter essa declaração. E não né? tem. E não tem. Então é essa situação que acaba gerando muitas vezes esse conflito. E a penalidade, o que é? Na medida que você reclama e você tem a confirmação da infração, né, você tem uma multa que o PROCON pode aplicar, que ela varia de R$300 a 3 milhões de reais. Né? Vamos dizer aqui... 3 milhões ele nunca mais cortaria. Não cortaria. Agora, qual é? E nós temos que ser muito sensatos. Infelizmente, né, principalmente as grandes empresas apostam muito na morosidade do judiciário. Porque o PROCON aplica multa, ela recorre ao judiciário, né? E ali esse processo às vezes demora 5, 10 anos. processo de dúvida do consumidor que não busca o direito. Exatamente. Dele. E ainda é muito pouco. Né? O número de pessoas que reclamam, nós temos aí pesquisas de âmbito nacional, de que cada 10 consumidores lesados, apenas 3 ainda buscam os seus direitos. Né? Então, junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, isso é um alerta. Né? Um alerta, nós temos conversado, há pouco tempo tivemos uma audiência pública em Poconé, por exemplo, em que uma demanda muito forte no que se refere à má qualidade do serviço lá, do serviço de internet na cidade, até o serviço de voz, também ruim, mas o que acontece? Você não tinha reclamação das pessoas, né? Então muitas vezes você comenta com alguém, nossa, essa internet está péssima, eu não estou conseguindo fazer ligação, mas o que na prática acontece? Você não reclama, né? E por isso que eu fiz questão de dizer aqui, né, para quem está nos assistindo, desse site que é o www.consumidor.gov.br, porque a gente sabe que você sair do seu serviço e você enfrentar uma fila, ir para o PROCON, às vezes é difícil, mas pela internet já fica mais fácil você fazer a sua reclamação. Eu vou voltar às nossas perguntas políticas, mas rapidinho, Rafaelzinho, se tiver algumas perguntas, se você puder lá para os meninos escreverem, já passarem depois para a gente. Você tem hoje uma possibilidade enorme de ir mesmo para a disputa ano que vem. É um belo nome pelo comando do Palácio Alencastro. E nós estávamos aí fazendo avaliações. E dentro dessas avaliações, se eu tivesse que te perguntar qual a nota que você daria à gestão de Emanuel Pinheiro, qual a nota que você daria? Pergunta difícil. É difícil em que contexto, né? Eu não é pela possibilidade futura de tê-lo como um adversário que, na verdade, acho que não vai ter. Nos faz desprezar de qualquer situação. Mas o que é um ponto complicado, né, na gestão atual? É de você ter situações aí que, na verdade, se promete o muito e o básico não funciona. Né? Então, dentro desse contexto, a minha avaliação é bem negativa, né, do que a gente tem hoje, do que se espera para a população de Cuiabá e o que de fato nós temos hoje. Só julgando assim para Deus e para o universo, de 1 a 10, 4, 5, 6, 7? 4. Nossa, a Bíblia vai adorar sair, o Dilemário. Dilemário é um querido, né? Dilemário é um puxa-saco, né? Você sabe que ele é um apaixonado por você, né? Amém. Eu acho ele um queridão. Ele fala que você ganha de mão para trás. Até o Abílio, eles dizem hoje que os 5 vereadores que fazem oposição a Emanuel, se eles não saírem os nomes entre eles, todos vão trabalhar para Gisela. Eles já te falaram isso? Não. Conversei com alguns isoladamente, mas que bênção, né? Na verdade, eu penso que Cuiabá merece muitos nomes bons para que a gente tenha o direito de escolher de uma forma saudável, né? Aí os nossos dirigentes, os nossos governantes, né? Isso é muito importante dentro do espírito democrático, né? Porque às vezes é péssimo, né? Quando você vai para uma eleição e você fala, nossa, não salva um, não salva, né? E você fica tentando o menos pior, né? Eu acho esses 5 mosqueteiros uma gracinha. São. Você acha que Gisela, eu estou te chamando de você porque você é uma menina, né? Que o prefeito Emanuel Pinheiro conseguiu descolar sua imagem desta que ganhou o mundo
do prefeito do Paletó, depois que ele foi gravado, isso está na delação premiada do Silvio Barbosa, como pegando propina lá do Silvio Correia. Você acha que ele conseguiu esse descolamento dessa imagem? Ou ainda na cabeça das pessoas, Manuel Pinheiro é o prefeito do Paletó? Não tem como descolar, né? Isso ficou muito difícil, é muito forte a imagem, né? Ela está na mente das pessoas, né? E muito difícil você se livrar disso. Tem algumas perguntas, eu acho até que algumas já foram respondidas, mas vamos ver alguma pontuação. A Juliana diz que a conta dela veio muito cara esse mês e que houve um aumento de quase 60%. Como que o PROCON pode ajudá-la? Então, na verdade, um aumento de 60% é muita coisa, né? Se fosse em torno dos 11,29, a gente falaria, né, de 11%, que é o aumento autorizado pela ANEEL. Nesse caso, primeira coisa, o PROCON ajuda analisando a sua conta, ajudando você a analisar a sua conta, seja pelo seu histórico de consumo, né? Por quê? Por que eu digo histórico? Até aquela alegação que às vezes, o mês X ou Y é mais quente, o outro, né, e tudo mais. Você, dentro de um histórico de 12 meses, é possível verificar se aquilo faz parte, né, aquela oscilação é razoável dentro da sua moradia ou não. Né? No segundo momento, até por causa dos hábitos familiares, né? Nós temos aí como, na verdade, requerer junto à Energisa, por exemplo, um levantamento de carga. O que é o levantamento de carga? É quando você levanta todos os equipamentos elétricos que tem na sua casa e a gente verifica se, na verdade, é compatível o consumo que está sendo registrado ou não. Se não é compatível com aquele tempo que você diz, nós ainda podemos pedir uma aferição do seu medidor. Esse relógio que hoje alguns estão no poste, outros estão embaixo, que medem, é um eletrônico. Então, com o tempo, esse medidor, na verdade, ele pode deixar de funcionar. Então, deixando de funcionar, nós temos aí esse dever da concessionária de energia elétrica de fazer uma aferição que é acompanhado pelo IMEC, que é o nosso Imetro local. Né? Então, é nesses termos que o PROCON pode te ajudar para, de fato, verificar se o que você está pagando é algo que você está consumindo ou se tem algo irregular na sua unidade consumidora. Olha, a gente estava dizendo aí desse reajuste tarifário de 11,29%. Agora, você me disse que em 1º de junho vem mais um aumento, né? Não é o aumento da tarifa global, é o aumento da bandeira tarifária. O que é a bandeira tarifária? Toda vez que a ANEEL anuncia que a bandeira vai ser amarela ou vermelha, a cada 100 kW nossa, nós pagamos um custo pela questão... Comumente de R$5. Isso. Que na verdade era R$4 e agora foi para R$5. Né? E a bandeira vermelha, que antes era R$5, agora vai para R$6. Esse aumento aí, né, que dá um reajuste alto aí na bandeira tarifária, que é a questão do isso risco mais os 11, mais os 11. Então, e é exatamente isso, né, não sei se todos acompanharam, mas o PROCON entrou com um pedido, né, junto com o Conselho Estadual de Energia Elétrica, com um pedido de reconsideração junto à ANEEL desse custo de 11,29%, exatamente porque nós já estamos pagando a bandeira. O que pesou nesse aumento de 11,29% é o que eles chamam de risco hidrológico, né, que é a ausência de chuvas durante o ano anterior e que pesaram então para aumentar 11,29%. Mas se nós, toda vez que não chove, nós estamos pagando a bandeira, então está tendo uma dupla penalidade aí, que nós estamos pagando 2 vezes. Então, em razão disso, o PROCON entrou com esse pedido de revisão, né, de reanálise, não tivemos resposta ainda da ANEEL, né, como também fizemos uma indagação, por quê? Vocês fizeram isso, foi no final de abril, não foi? Foi no final do mês de abril, na verdade foi ali por volta do dia 15 do mês de abril, que era o prazo final para... Porque foi no dia 2, do dia 8 começou a cobrança. Exato, até nós tínhamos uma expectativa de que nesse mês de maio teríamos a resposta, né, porque esse mês de maio é o primeiro mês que o consumidor começa a receber as contas com esse reajuste. Né? Então, na tentativa, acreditando que a ANEEL pudesse tentar evitar esse impacto tão duro, né, que tivesse essa análise, mas até o momento não tivemos. Né? Algo que também nos chamou a atenção nesse reajuste tarifário é que enquanto outros estados da federação nós tivemos o reajuste baseado no IPCA,
que é um índice que tem a ver com a inflação e que é de 3,56%, Mato Grosso teve um reajuste pelo IGPM, que foi de 7,56% mais ou menos. Então, assim, tudo isso são apontamentos que nós destacamos como desvantajoso ao consumidor, né, que causam essa questão do desequilíbrio econômico desse contrato e que, então, merecia, por parte da ANEEL, uma reanálise. Né? Então, Mas prometeram fazer essa reanálise? Não, eles têm um dever, né? Na medida que é protocolado dentro do prazo, eles têm esse dever de avaliar isso. E aí, dependendo da resposta da ANEEL, a gente tem que avaliar se vale a pena ir para o judiciário ou não. Né? É claro que tudo isso é muito desgastante, né? Porque quer dizer, o consumidor já está pagando, né? E quando você tem um órgão oficial autorizando essa situação, ela é muito mais difícil de nós tentarmos barrar. Hoje, o que nós acreditamos nessa questão da energia elétrica é que precisa sim de uma revisão, e isso depende dos nossos deputados federais, para que a gente tenha uma revisão na metodologia do cálculo que é feito o reajuste da energia no Brasil. Você disse que também o Carlos está aqui perguntando na questão das passagens aéreas da Avianca, nós já respondemos. Foram mais de 300 reclamações com respostas à autora à questão das passagens da Avianca. A Avianca devolveu o dinheiro. Sim, tem duas situações que a gente conseguiu. Nós conseguimos a reacomodação em outras aeronaves de outras companhias, né? E conseguimos também a devolução do valor pago para quem interessava. Para algumas pessoas, a devolução do valor pago não interessava porque eu tinha que fazer a viagem, devolver o que eu paguei era muito pouco, né? Que a gente sabe que passagem aérea, quando está próximo do voo, ela fica muito mais cara. Né? Então, aí já não compensava para o consumidor essa situação do reembolso. Né? Mas, regra geral, nós tivemos a reacomodação e daqueles consumidores que optaram pela reacomodação, assim foi feito. Está vindo as perguntas agora para o celular. Que bom, gente, que eu tenho óculos. Se não tivesse, diz ela. Adriano Ojeda. Em relação aos postos de gasolina, por que não se divulga o nome dos postos de gasolina nas fiscalizações? Qual a motivação para esse sigilo junto à sociedade que vem sendo lesada em vários postos e que há, todo mundo sabe, inúmeras denúncias? Em relação a essas denúncias, ainda já são duas. E a Adriana está aproveitando você, Gisele. E em relação a isso, também tem as denúncias sobre a qualidade da água. Né? Eu gostaria que você respondesse as duas. Por que não se fala dos nomes dos postos e sobre a qualidade da água? Então, veja só, na verdade não há nenhum sigilo. Regra geral, né, para quem acompanha, na verdade, o que o PROCON faz? Mensalmente o PROCON divulga um ranking, por exemplo, de quantidade de reclamações. Se você verificar esse ranking, nosso regra geral, nós não temos nome nesse ranking. A legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 44, fala que o PROCON, uma vez por ano, nós temos que publicar o cadastro de reclamações fundamentadas, que é a famosa lista negra até do PROCON. Essa, uma vez por ano, o PROCON divulga o ranking com o nome das empresas. Né? Então aí você faz a divulgação que tem nome, tem o CNPJ, né? Tem a infração que foi causada, se ela resolveu ou não resolveu. Se ela é reincidente. Ou não a reclamação do consumidor. E durante o procedimento ordinário, regra geral, a gente não divulga. O que a gente divulga muitas vezes? Quando há uma ação de ofício do órgão, o que é ação de ofício? Aquela que você... Porque vamos explicar aqui para quem está nos assistindo. O PROCON hoje, sendo muito transparente com todos, nós não temos... Hoje nós não conseguimos, você liga e a fiscalização corre lá no local e já faz a fiscalização. Há um filtro, né? Aquilo que de fato tem que ir na hora e aquilo que dá para ir depois. Então, por exemplo, postos de combustíveis, dependendo do nível de denúncia, né, nós vamos cadastrando, olha, tem uma reclamação contra o posto X, contra o posto Y. Quando se sai para fiscalizar postos... Comumente já tem 10 contra o mesmo, já né? Tem, então, aí quando você tem mais de uma no mesmo posto, aí é ida imediata. Né? Agora, nesse sentido, e dependendo do teor da denúncia, também tem que ser imediata. Mas numa situação de que, de você ter uma situação de começou a ter o preço, estão padronizando o preço, olha, eu abasteci em tal lugar e meu carro está pipocando, não está bom o combustível. Então isso vai sendo registrado, né? Na medida que você resolve fazer as ações de ofício que são pós de combustíveis, tem uma prioridade aqueles que tiveram denúncia,
né? E aí você então coloca como que foi a situação de todos, né? Então a gente não divulga inicialmente uma ou outra fiscalização isolada que se faz, mas quando se tem um coletivo, né? Olha, Adriana, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. A gente não tem mesmo, por mim eu ficava até meia-noite, mas eu queria fazer umas perguntas mais para e passo, mais rapidinho assim. Nós temos aquela lei da lei da fila, que particularmente isso acontece muito nos bancos, que comumente também 15 minutos, que não são respeitadas. O que é que a pessoa que se sentiu lesada ou constrangida deve fazer? Então, primeiro é exigir a senha. A senha tem que ter o horário que você entrou, o horário que você foi atendido ali, né? E você fazer essa reclamação via PROCON ou até mesmo via Poder Judiciário. E o que acontece com o banco? O banco, quando é no PROCON, ele é multado. Essa multa que a gente falou de 300 a 3 milhões de reais é PROCON, né? Hoje uma multa de fila de banco, ela está em torno de 200 mil reais se o banco não é reincidente. Então é pesado. Mas isso tem diminuído muito as reclamações. Por quê? Porque lá no judiciário, infelizmente, tem se colocado que é mero aborrecimento, que é um dissabor da vida cotidiana, né? E isso tem desestimulado as pessoas já fazerem reclamação. Então aí o consumidor, ele realmente, de fato, fica bastante desmotivado em levar essa demanda para o judiciário para lá não ter um ganho de causa. Então isso é bem complicado, né? Tem várias discussões, e principalmente a OAB tem levantado bandeiras aí nesse sentido, né? Que é esse desestímulo de você fazer aí a reclamação. Mas é importante, de novo, o consumidor fazer isso. Chegando ao PROCON, a empresa ela é autuada sim, né? As poucas melhoras que nós já tivemos, a gente acredita que foi por conta dessas infrações, né, que foram aí, eles foram autuados, né? Então é importante o consumidor também tem esse dever mais coletivo, né? Ainda que eu não seja às vezes indenizado individualmente por conta disso, mas quando eu faço a denúncia, eu tenho uma reparação coletiva. Olha só, o Santander, eu vou citar o Santander porque eu vi isso lá. Então assim, tá tendo algumas mudanças no atendimento. Esse atendimento que as pessoas falam dos 15 minutos, que já é um problema, agora poderá ser um pior. Não vai ter mais caixas para atendimento. Tudo vai ser feito no caixa eletrônico. Então, assim, pessoas, por exemplo, que enxergam as pessoas mais velhas, como que elas vão lá, vão saber senha? Como é que vai ser isso? Isso está dentro das regras? Não, o banco ele tem que manter o atendimento presencial. Hoje não há uma liberação por parte do Banco Central, que é quem fiscaliza os bancos, para ter o atendimento só virtual. O que nós temos conhecimento da existência é que algumas agências, por exemplo, você tem agências do banco que ele pode fazer tipo uma agência virtual, como alguns bancos já têm, mas sempre tem que existir do mesmo banco que tenha o atendimento presencial. Eu vou pagar as minhas contas, eles dizem, agora é só no caixa eletrônico e alguém vai te ajudar. Não podem. É a opção do consumidor, se ele quer pagar na boca do caixa ou se ele quer. Ele pode até te aconselhar, lá é mais rápido, nós vamos te ajudar, mas nunca te obrigar a fazer no virtual, lá no caixa eletrônico. Você tem a opção, enquanto consumidor, de querer ir na boca do caixa. Recentemente, assim, dúvida mesmo, as lojas são obrigadas a trocar o produto em caso de defeito ou de não servir? Quando existe um defeito, né, que é o não funcionamento desse produto, ele vier estragado por alguma forma, aí você tem um vício na qualidade do serviço, né, e surge esse dever para a troca do produto. Né? Agora, o fato de não servir, o fato às vezes ser um presente e não gostou, então aí isso é só se tiver acordado antes. Né? Então, por exemplo, hoje é muito comum que algumas roupas que você compra, um sapato que já vem com aquele carimbo na caixa, a etiqueta na roupa dizendo troca em 30 dias. Se vir com aquela oferta de que a troca acontece em 30 dias, independente do motivo, aí fica vinculada a loja a ter que fazê-la. Né? Agora, se não existir... Se você comprar pela web, aí você tem o direito de arrependimento. Em 7 dias da data que chega o produto para você, sem ter motivo nenhum, você tem o direito de
recusar, de não querer mais, de desistir, na verdade, daquela compra. E, inclusive, a devolução desse produto, o custo, tem que ser com o ônus da empresa, não pode ser para o consumidor. Ah, então existe ainda, que bacana. Existe isso. E outra coisa, nesse ponto Olha, que tem acontecido de infração, né, é porque às vezes quando você compra um produto pela internet, você abre a caixa, aí a loja pergunta, não, você pode devolver, mas se você tiver aberto o produto, não pode. Não é verdade, tá? É quando tem sinais de uso no produto que ela podia ter recusa. Mas o simples fato de você abrir uma caixa, por exemplo, não pode impedir o seu direito de desistir dessa compra e devolver para a empresa. Olha, uma última pergunta, eu prometo. Se todos os caminhos para as eleições do ano que vem, elas não forem boas sob o seu olhar, você sairia, por exemplo, numa disputa para a vereança? Sem nenhum problema. Se essa for a missão, né, a gente está à disposição. Disputaria mano a mano com Mauro Mendes numa próxima disputa como governadora? Nunca nem pensei nisso. Olha, eu gostaria muito de agradecer. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu deixo aqui à sua disposição, não só a nossa live, mas também o site O Bom da Notícia. Eu já lhe disse que todas as vezes, e você aí, eu falo que nosso selo de qualidade é selo de ouro, porque todas as vezes que nós fazemos uma matéria com você, dá 17 mil visualizações. Eu estou para te contratar, eu pedi, pelo amor de Deus, para você morar aqui no site. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, a Marisa, a todos aqui do Bom da Notícia. É sempre uma honra estar aqui, né, como cidadã, como cuiabana e mato-grossense, né, ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, né, e colocando a gente aí nessa saia justa às vezes, né, mas que foi Eu nem sou espinhosa, não que sou. foi bacana conversar contigo sempre, estamos à disposição. Obrigada, meu bem. Gente, até a semana que vem. Eu prometo que uma vez no mês a Gisele vem conosco. Ah, com certeza. Tchau. Tranquilo, né?